Doutora, como saber se o meu ferro está precisando ser reposto? Tem exame de sangue que eu preciso fazer? Qual exame é o melhor? Você quer saber sobre isso? Vem comigo nesse vídeo que eu te explico. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, sou otorrinolaringologista. Esse é o segundo vídeo que a gente está falando sobre a importância do ferro no nosso organismo. Se você não viu o primeiro, volta lá na nossa playlist e vai assistir o primeiro vídeo, onde eu falo sobre os benefícios, a importância do ferro para a nossa saúde funcionar de maneira adequada. Hoje, a gente vai falar sobre a avaliação do ferro no nosso corpo. Mas antes de começar, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal do Otorrino Descomplicado, que você se inscreva. Não esqueça de dar um like no final desse vídeo se você gostar desse conteúdo, porque aí o YouTube entende que ele é relevante e vai espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Temos uma playlist de rinites, sinusites, infecções, tonturas, zumbido. Se você é novo por aqui, vai lá conferir nossos vídeos e não perca a informação para a sua saúde. Bom, vamos falar então sobre como avaliar o ferro no nosso organismo. Essa é uma questão muito importante, porque pedir um hemograma e avaliar apenas o nível da hemoglobina, ela não reflete a realidade da organização do ferro no nosso corpo. Lembra que a gente falou que a anemia, sim, é uma das consequências da deficiência de ferro? Só que a anemia, ela é uma consequência muito tardia da deficiência de ferro no organismo. O corpo, ele faz de tudo para preservar a produção de hemoglobina. Afinal de contas, o oxigênio é essencial para a nossa vida. Então, a hemoglobina precisa estar sendo produzida para que o oxigênio possa ser transportado para nossas células. Quando a gente avalia um hemograma que já apresenta anemia, isso provavelmente significa que esse paciente já estava em deficiência de ferro há muito tempo atrás. E se a gente começa a questionar os sintomas, provavelmente ele vai ter muitos outros sintomas, como deficiência na imunidade, fraqueza excessiva, cansaço, problemas de concentração, memória. Às vezes os exames laboratoriais de tireoide, como eu falei, podem estar alterados, porque muita coisa veio acontecendo até que o hemograma sofresse uma alteração. Então, quais exames a gente usa para complementar essa investigação do ferro no nosso corpo? Nós usamos a ferritina, que é uma dosagem de uma proteína que, na verdade, funciona como um estoque de ferro no nosso organismo. Essa proteína ela é encontrada no nosso fígado, no nosso baço, na medula óssea, e ela vai, então, estocar o ferro que a gente precisa no nosso corpo. Quando eu tenho níveis de ferritina muito baixos, isso já mostra para mim que o ferro no meu corpo está sendo consumido lá das minhas reservas, ou seja, o que eu estou ingerindo no meu dia a dia não está sendo suficiente para eu deixar minha reserva lá guardadinha. E aí a gente já está consumindo esse ferro. Então a ferritina é um bom marcador. Lembrando que ela é uma proteína que a gente chama de fase aguda. Então em processos inflamatórios agudos, infecções agudas, ela também pode aumentar. E quando ela tem valores muito altos, ela pode refletir um processo inflamatório crônico de baixo grau. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem uma inflamação, a gente tem um aumento da epsidina, que é um regulador do ferro, e isso pode, num processo crônico inflamatório, fazer com que a ferritina aumente, ou seja, eu vou ter um marcador inflamatório crônico, ou seja, a ferritina muito alta não é porque você tem só excesso de ferro no corpo. Pode ser um excesso de ferro no corpo? Pode, mas pode significar um processo inflamatório crônico. Então a ferritina é um bom marcador para avaliarmos o nível de ferro no seu corpo e também para nós avaliarmos processo inflamatório crônico de baixo grau. Marca aí esse exame que pode ser um bom exame para você colher para avaliar como está o seu corpo. Além da ferritina, nós dosamos também um exame que chama saturação de transferrina. A transferrina é uma proteína que carrega o ferro no nosso sangue. Então, para o ferro circular no nosso sangue, ele tem que estar ligado a essa proteína que é a transferrina. E a saturação da transferrina é o quanto eu tenho realmente de ferro ligado à transferrina que está circulando no sangue. Ou seja, quanto de ferro eu tenho disponível no meu corpo para ser utilizado. Porque ele só vai ser utilizado se ele estiver ligado na transferrina. Se eu tiver uma baixa saturação de transferrina, ou seja, eu tenho pouco ferro circulante disponível para uso lá na célula dos meus órgãos, isso significa que eu tenho uma deficiência de ferro. Então, saturações de transferrina abaixo de 20%
costumam mostrar pra gente um problema já também na quantidade de ferro no organismo. E, além disso, a gente mede a TIBC, que é a capacidade total de ligação do ferro. Ligação do ferro aonde? Na transferrina. Então, a TIBC, que é essa capacidade total de ligação do ferro, vai mostrar pra gente quanto eu tenho de transferrina disponível no meu organismo. E isso pode ser uma medida indireta de como está o metabolismo do ferro no meu corpo. Se os meus níveis de ferro caem, ou seja, eu estou em deficiência no consumo de ferro, a transferrina, em contrapartida, vai ser estimulada, ou seja, eu vou ter mais produção de transferrina. Por quê? Porque quanto mais transferrina eu tenho, mais ferro eu vou conseguir tirar lá dos meus estoques para carregar no sangue. Ou seja, quando eu tenho deficiência de ferro, a capacidade total de ligação do ferro vai aumentar. Então, um TIBC alto pode refletir para mim uma deficiência de ingesta de ferro na minha alimentação. E a dosagem do ferro mesmo? Dosar o ferro sérico no sangue, será que ele basta? Ajuda? O que a gente faz? O ferro sérico, ele tem um problema de variação ao longo de um dia. Então, num dia ele varia muito em concentração, então ele pode não ser uma boa medida. Além disso, ele varia com atividade física, hormônio e outros fatores que podem então flutuar esse ferro no sangue e não ser um bom marcador para a gente saber como está o seu limite de ferro. Além disso, o ferro circulante no sangue, ele pode estar normal ainda em estágios iniciais ou em deficiências leves, moderadas, quando eu ainda tenho reserva lá de ferro e isso está sendo consumido. O ferro continua sendo mandado para o sangue, mesmo com o estoque baixo. Então pode ser em casos iniciais que o ferro não vai refletir a realidade de como está essa ingestão de ferro no dia a dia. Quando a gente ingere ferro na alimentação, ele precisa ser absorvido pelo intestino. E isso pode ser influenciado pelo tipo de ferro que a gente está consumindo e também por outros nutrientes que estão sendo consumidos junto com o ferro. Isso pode fazer com que aumente ou diminua a biodisponibilidade do ferro, ou seja, a capacidade de absorção do ferro pelo nosso intestino. Existe o ferro que a gente chama de M e o ferro que a gente chama de não M. O ferro M é o que tem maior biodisponibilidade, ou seja, o nosso intestino tem maior facilidade de absorver o ferro M, que é constituído dos alimentos ricos em proteína animal, como a carne vermelha, as aves, os peixes. Então, esses alimentos são ricos em ferro M. Já o ferro não M, ele é aquele que está constituído nos animais de origem vegetal, então as leguminosas, as sementes, os grãos, os cereais, as folhas verdes escuras. Então, esses alimentos têm o ferro não M e a biodisponibilidade desse ferro não M é menor. Então, o intestino vai ter menor condições de absorver o ferro que está sendo consumido. Mas aí, existem nutrientes ou outras substâncias que a gente pode consumir junto e que podem melhorar a absorção do ferro. Por exemplo, a vitamina C. Se a gente consumir vitamina C com alimentos que tem o ferro não M, na salada, por exemplo, colocar pimentão, colocar limão, colocar frutas cítricas, a vitamina C pode ajudar na absorção. Da mesma forma, se nós formos suplementar o ferro, é interessante a gente colocar um suquinho azedo de limão, de laranja, na hora que for fazer a suplementação do ferro. Da mesma forma que tem substâncias que melhoram a absorção do ferro, tem algumas que pioram a absorção do ferro. Então, muito cuidado com laticínios, excesso de cálcio, queijo, derivados de leite, junto com alimentos de ferro não M, ou seja, saladas, leguminosas, as folhas verdes escuras, porque essas substâncias podem diminuir a absorção do ferro lá no nosso intestino. Quando é necessário fazer a suplementação, a gente vai avaliar os níveis, de ferro, se for um estoque muito baixo, ou se já está num caso de uma anemia, realmente com a hemoglobina muito baixa, eventualmente é preciso fazer reposição com ferro endovenoso, e aí um caso precisa ser avaliado pelo médico, ver certinho como que tá, para ver a indicação de reposição, ou então fazer a reposição via oral, nos casos mais leves, em que ainda tem os estoques funcionando bem, a suplementação via oral pode ser adequada. Lembrando que, como eu falei para vocês, que o ferro ele tem uma absorção muito difícil lá no intestino, não é qualquer suplemento de ferro que vai ser absorvido. Se você estiver ingerindo suplemento de ferro ou seu filho e o cocô, as fezes estiverem saindo muito escuras,
Isso significa que o ferro não está sendo absorvido lá no intestino, ele está sendo jogado embora junto com as fezes, e as fezes vão ficar escurecidas. Então existem muitos suplementos de ferro aí no mercado que tem baixa biodisponibilidade, ou seja, baixa absorção pelo intestino. Então, se você quer suplementar ferro, converse com alguém, converse com um médico que entenda do assunto, porque os ferros de alta biodisponibilidade, eles existem, estão por aí no mercado, eles são um pouco mais caros normalmente, mas é certeiro de que aquele ferro que a gente está dando para o seu filho ou para você suplementar vai ser absorvido e fazer todo esse efeito que a gente quer que ele faça, de imunidade, de produção celular, de energia, de melhora da cabeça, da memória. Então tudo isso só vai fazer efeito se você consumir um ferro de boa qualidade. Lembrando, gente, vamos insistir numa alimentação saudável, porque a nossa saúde depende daquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Eu espero ter trazido boa informação para vocês. Eu fico por aqui, agradeço a todo mundo que ficou até o final do vídeo e não deixa de compartilhar esse vídeo com um amigo. Eu tenho certeza que alguém pode se beneficiar desse conteúdo. Eu agradeço a todos, um abraço e até o próximo vídeo.